Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência e hoje novamente com Wagner Alegrete. Tenho o prazer de recebê-lo aqui nos estúdios. E seja bem-vindo, Wagner, mais uma vez aqui no Ciência e Consciência. Obrigado. Muito obrigado. Eu tive o prazer de recebê-lo em minha casa. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado. Em casa e no Ciência e Consciência também. Sim, verdade. E hoje o tema, o difícil tema do auto e heteroassédio. Bom, Wagner, mais uma vez, seja bem-vindo e o que é isso? Vamos para a definição. Assédio. Assédio é um assunto muito complexo e muito importante no nosso caso, porque nós, como consciências, até como seres vivos, nós temos uma inter-relação muito estreita com várias outras consciências, vários outros seres vivos. Mas nem sempre essa relação é a mais positiva para nós. Como na própria biologia, muitas vezes existem certos tipos de simbioses em que ambos os seres, eles tiram vantagem dessa relação, não é isso? Então, é o mutualismo, como nós dizemos. Mas, às vezes, é questão do parasitismo. Um ser, então, vive às custas de outro, mas, na verdade, às expensas, quer dizer, prejudicando o outro. Na questão do assédio consciencial, que é muito importante definir, porque existem tantas formas de assédio, inclusive na própria sociedade, o assédio moral e assim por diante, nós definimos como sendo a influência pensênica negativa de uma consciência sobre outra. Então, claro que aí é muito importante dizer o que é pensene, não é isso? Porque se nós falamos dessa influência de uma consciência sobre outra, qual que é o veículo, qual que é a forma disso ocorrer? Então, na conscienciologia nós temos esse conceito do pensene, que na verdade estendeu a ideia simplesmente de energia. Todos nós conhecemos essa ideia da energia da natureza, a energia imanente, mas também existe a energia que vem de pessoas, de consciências mais complexas. E essa energia, ela já não vem pura. Ela já não vem assim limpa e virgem como se fosse uma energia natural das plantas, do ar ou do espaço aí sideral. Essa energia vem como informação. No nosso caso, a informação que nós embutimos, que colocamos dentro da energia, pode ser classificado num grupo como sendo o que nós pensamos, o que nós temos de intenção, de ideias, quer dizer, o aspecto mais intelectual, mental somático nosso, e outro grupo do aspecto mais emocional, de sentimentos. Então, pensene, na verdade, é a justaposição desses conceitos de pensamento, sentimento, energia. Então, quando se diz que uma energia é positiva ou negativa, é importante dizer que energia em si, ela é sempre neutra. É a mesma coisa que dizer que energia térmica ou energia elétrica, ela seria positiva ou negativa. Dependendo de como que a energia elétrica é usada, pode matar uma pessoa numa cadeira elétrica, ou pode curar uma pessoa, salvar a vida num desfibrilador, muitas vezes no hospital, no peito de uma pessoa. Mas a informação que a energia carrega é que pode ser positiva ou negativa em certos casos. Se a emoção embutida naquela energia é negativa, o resultado é negativo. Se o pensamento é negativo, aquilo pode ser negativo. Então, um grande desafio para nós, dentro da nossa evolução, dentro dos nossos estudos da conscienciologia, é ter somente o que nós chamamos de ortopensenes. Orto, do grego, significa o reto, o correto, o certo. Por isso nós temos as palavras, por exemplo, ortopedia, ortodontia, colocar nossas juntas e ossos, colocar nossos dentes da forma correta. Então, o nosso desafio é sempre ter a ortopensenidade, quer dizer, os pensenes, os mais cosmoéticos, os mais corretos possíveis. O autoassédio, o heteroassédio, voltando um pouquinho à definição, sai justamente do oposto ao ortopensene. Porque se o orto é o correto, qualquer tipo de pensene que não seja orto, ele já tem algo de patológico. Está em desequilíbrio. Está em desequilíbrio. Pode ser em pequena dose, como nós falamos aqui no intervalo, uma piadinha, às vezes de mau gosto, ou pode ser aquela grande intenção de prejudicar uma outra pessoa. Então, nós não podemos ficar naquele maniqueísmo bem típico da forma de pensar de algumas pessoas, às vezes até de certas religiões, de que algo é completamente certo ou totalmente errado. Existe aí graduações, infinitos graus intermediários de graduações. Quando nós falamos, por exemplo, de intenção, ela pode ser super positiva, ela pode ir estragando até ficar super negativa. Então, voltando à definição. Se nós falamos então de assédio, porque é muito difícil discutir algo quando cada um entende de uma maneira diferente aquele conceito que nós estamos discutindo. Então, nós definimos assédio como sendo a influência pensênica negativa de uma consciência sobre outra, é o caso do heteroassédio, sim. Uma consciência de alguma maneira intencionalmente ou não, prejudicando outra. E também existe a questão do autoassédio, quando a influência pensênica da consciência é negativa sobre ela própria. Então,
Nós podemos prejudicar outros em certas condições, podemos prejudicar nós mesmos e, às vezes, em certos casos, obviamente, sem, muitas vezes, muito conhecimento, deixar com que outras consciências nos prejudiquem. Por exemplo, o autoassédio, o monodeísmo pode ser um autoassédio? Como você vê? E esse é um ótimo exemplo, né? Um monoideísmo, uma pessoa que pensa só uma determinada forma, uma determinada coisa por muito tempo. Às vezes, mesmo que a ideia não seja tão negativa, mas só o fato daquela forma de pensar ser rígida, repetitiva, martelando. Exato. Aquilo faz com que as energias da pessoa, pouco a pouco, venham a ficar cada vez mais bloqueadas. E não é bloqueada só no ponto de vista subjetivo, de que, por exemplo, a pessoa não é capaz de entender outras ideias, mas se vê isso na própria energia. Então, quando nós fazemos certas avaliações, certos testes energéticos com pessoas, nós notamos muita energia acumulada em um determinado chakra. Pode ser um chakra craniano, pode ser o cardiochakra. Isso muitas vezes vem de uma monopensenidade, que pode ser um monoideísmo, é mais no aspecto PEN, mas que também pode ser muitas vezes mais no aspecto do SEN, do sentimento da emoção. Porque uma emoção também muito repetitiva, a mesma a todo tempo, ela pode também ter os seus problemas. Todos nós podemos ficar apreensivos um pouco em certas situações. Essa apreensão, muitas vezes, é um mecanismo biológico que nos coloca alertas para uma determinada situação, quando nós precisamos de uma reação rápida. Mas, se a pessoa ficar apreensiva todo o tempo, 24 horas por dia, isso vai prejudicar suas energias, sua condição energética, deixa muitas vezes as pessoas doentes também. E essa condição, Wagner, me ocorreu de te perguntar, o Pensene é algo que ele é um pacote, não dá para dissociar o PEN do N, do SEN. Então, essa noção de Pensene como um pacote informacional, acho interessante. Exato, também. E nós vemos também que não é só sobre o ponto de vista teórico, é muito prático mesmo, que quando nós pensamos em algo, é inevitável ter um pano de fundo de um sentimento, de uma emoção. E isso faz com que as nossas energias elas sejam projetadas para o exterior ou que sejam absorvidas. Se nós temos uma emoção, também estamos sempre tendo como pano de fundo um pensamento, uma memória, uma ideia. Se eu exteriorizar energias para alguém, eu não consigo exteriorizar minha energia como se fosse imanente, a mesma energia que vem da atmosfera, porque eu tenho sempre minhas memórias, minha maneira de ser, os pensamentos e sentimentos daquele momento, ou os que aconteceram há pouco tempo. Porque uma coisa que acontece que é muito importante com o Pensene, que nos ajuda a entender também a ideia de autoassédio e heteroassédio, é o que nós chamamos do holopensene. Holopensene vem a ser o quê? É justamente a acumulação, o reforço mútuo, uma ressonância que cria uma espécie de um efeito assim, vamos dizer, de bola de neve, da justaposição de pensenes semelhantes. Então, se nós estamos num determinado ambiente, vamos supor uma universidade, se supõe que a maioria das pessoas estão ali para aprender ou para ensinar, é o progresso, é o futuro. Então, o acúmulo de muitas pessoas ao longo do tempo, produzindo, tendo mais ou menos o mesmo tipo de pensenidade, faz com que isso adquira já quase que uma identidade separada, quase que uma vida à parte. Entendi. É justamente o holopensene. E é interessante também, para aqueles que gostam disso, que o holopensene tem, na verdade, também uma conexão muito estreita com outros conceitos da própria psicologia. Jung falava muito nisso. Sim, inconsciente coletivo e tudo mais. Exatamente. Então, a ideia de sincronicidade, de inconsciente coletivo. Por exemplo, o Rupert Sheldrake, também, que é um pesquisador inglês, vamos dizer assim, que contribui muito nessa área, ele falava muito da ressonância mórfica, quer dizer, como que certos comportamentos animais, por exemplo, às vezes faziam com que, vamos dizer, disparasse, criasse o mesmo tipo de comportamento em outros animais, mas muitas vezes sem uma capacidade de imitação ou visualização direta. Então isso dá para nós uma ideia justamente do holopensene. E o holopensene está em tudo que nós fazemos. Então quando se fala, por que uma pessoa é mais assediada que outra? Muitas vezes tem a ver com o holopensene. Não é só o fato da pessoa naquele instante, naquele momento, como conduta exceção, ter um pensamentozinho, um pensenezinho negativo, porque isso tem um impacto pequeno sobre a pessoa. Mas se o holopensene dela, aquele sustentado ao longo do tempo, é negativo, o efeito é muito maior, não é isso? Se a pessoa vive num ambiente onde todos têm a ressonância de pensar, de ser mais ou menos do mesmo jeito, nós vemos isso muitas vezes em ambientes de trabalho. Às vezes existe, por exemplo, um serviço público, uma repartição pública, e todos estão insatisfeitos, todos criticam a mesma coisa, todos estão frustrados. E aquilo cria depois um ambiente que só aumenta ainda mais a frustração. Aumenta, às vezes, até a probabilidade de pequenos acidentes de percurso, pequenas
sincronicidades negativas Sim. que acontecem ali. Ambiente que tem muita fila, por exemplo, bancos, etc. Exatamente. Me ocorreu de te perguntar o aspecto prático de tudo isso. Então, o cidadão deveria ter lucidez para onde ele está indo, não é isso? Ele vai para um determinado local, ele poderia mapear esse local, porque onde eu estou entrando? Essa é a pergunta. Exato. Que tipo de influência eu posso receber desse local? Exato, e isso leva a pessoa, com essa lucidez que você mesmo diz, muito bem na verdade, pode fazer com que a pessoa consiga e até aplique, na verdade, procedimentos profiláticos, preventivos. Então, em vez de nós sermos sempre vítimas primeiro, para depois tentar limpar e curar e corrigir, por que nós não podemos já desde antes evitar sujar-se ou ser influenciado por estas pessoas, condições ou holopensenes, como nós dissemos. Então, alguém pode, por exemplo, nós temos aqui vários outros programas já feitos aqui com você, Tom, em que se fala muito sobre energia, sim, estado vibracional. O estado vibracional, por exemplo, para quem depois é interessante, para quem quer ver depois esse programa, é interessante porque a pessoa pode usar como uma técnica para fazer a profilaxia ou para evitar sujar-se, influenciar-se ou ser contaminado pelos pensenes de alguém que ele vai encontrar, de algum ambiente para onde ele vai. Então vamos supor que alguém, pela sua profissão, ele tem que ir trabalhar, por exemplo, num presídio. Então a pessoa pode trabalhar com energias, estado vibracional antes, e ela não precisa ser só uma vítima depois de dizer fui a tal ambiente e me senti pesado, negativo, cansado, exaurido por aquelas energias. E claro que eu coloco aqui um exemplo muito assim, claro, indiscutível, como o caso de um presídio, mas veja, ambientes negativos muitas vezes nós temos na casa de um parente, na casa de um amigo, nosso ambiente de trabalho, às vezes nossa própria casa. Sim, tem de tudo. Tem de tudo. Agora, claro que nós não podemos chegar aqui no ponto, Tom, daquela pessoa que quer ser muito purista. Sabe aquela pessoa que, sim, ela só quer ter e habitar e visitar ambientes que sejam absolutamente 100% puros e ortopensênicos. Sim. Isso não é real e não é existe aplicável. Nesse planeta. Isso não existe. Sim. Nós temos ambientes, claro, que são muito mais próximos do positivo, 99%, não é? Mas é importante dizer que nós temos que manter a nossa condição evolutiva de sair à rua, de ter relação com as pessoas, ir aos ambientes que podem e devem ser assistidos por nós. Então a ideia aqui não é de criar mais uma, vamos dizer, justificativa para toque, transtorno obsessivo compulsivo, como da pessoa que lava as mãos 30 vezes por dia, porque tem receio de alguma bactéria, de algum micro-organismo, mas na verdade é de capacitar as pessoas para ir e estar em qualquer ambiente, em qualquer condição, com qualquer pessoa, mas sabendo o que acontece, evitando nesse caso ser influenciado, ter aí o heteroassédio. Por falar em heteroassédio, de onde vem essa ideia dessa importância de falar sobre auto e heteroassédio? Nós estamos estudando conscienciologia já há muitos anos, há muitas décadas, dando continuidade ao trabalho que o professor Valdo Vieira começou e ainda continua, claro. Mas nos últimos anos, na última década, por exemplo, eu e a professora Nancy temos trabalhado muito com o contato muito direto com os indivíduos, energeticamente falando. A maioria dos nossos cursos que existiam antigamente eram os alunos todos lá, naquela, vamos dizer, disposição clássica do professor, sim, falando teoria, os alunos lá. Trabalhos práticos eram feitos todos em grupo. Mas no momento que nós criamos certos cursos, inovamos com isso, por exemplo, com o curso Metadispersidade, em que nós fazemos a avaliação de cada um dos indivíduos, um a um, da sua condição energética. No curso VIP Training, que a pessoa passa conosco lá no campus da IAC, 10 dias trabalhando muito junto, e avaliações energéticas individuais, nós vimos muito como é que as pessoas têm muita confusão, muita dúvida com relação a onde termina o autoassédio e começa o heteroassédio. Tem muita gente que chama de heteroassédio, quer dizer, o assédio feito por outra consciência, seja intrafísica ou extrafísica, quando na verdade é auto, e vice-versa. E não sabendo exatamente o que é uma coisa, o que é outra, muitas vezes nós erramos na técnica de como resolver isso. Sim, porque errado o diagnóstico, errado o tratamento. Errado o tratamento, justamente, é justamente essa a ideia. Então, quando alguém pergunta assim, mas por que é importante saber o que é autoassédio e o que é heterassédio? É a mesma coisa de saber se uma doença é causada, por exemplo, por um problema autoimune, o próprio corpo atacando a si próprio, portanto é um problema endógeno, tem que ser tratado de uma determinada forma, ou se o corpo está sendo atacado por algo que veio de fora, um vírus, uma bactéria. O tratamento é outro, completamente diferente. Então, no caso, por exemplo, às vezes uma doença autoimune, nós temos que modular, diminuir um pouco a resposta imunológica.
Mas se é um vírus, se é uma bactéria, na verdade, você não pode diminuir a imunologia da pessoa, a imunidade. Você tem que facilitar aquilo. Então, o tratamento errado aí, além de não curar, pode ser um desastre. Sim, prejudica. Prejudica. Então, nestas entrevistas, ou muito, como nós gostamos de dizer, nestas avaliações energéticas parapsíquicas, 1 a 1 que nós fazemos dos indivíduos, nós vemos muita gente com muita confusão com isso. Então, vemos pessoas, por exemplo, que chama de autoassédio tudo que existe influência negativa. As pessoas têm uma espécie, quando digo as pessoas, não todas, claro, mas muitas, mas elas têm uma tendência a não querer ver ou pensar que uma consciência, quase sempre extrafísica, um espírito, uma alma, uma entidade, não é isso? Tem um vários fantasma, nomes. não é isso? Que poderia estar influenciando a ela. Então aí fica até um pouco na sinonímia, não é? Quando se fala de heteroassédio, quando é feito por uma outra consciência, é justamente o que as pessoas chamam de obsessão, de influência espiritual negativa, encosto e possessão em certos casos, quando a pessoa realmente tem a sua vontade, seus movimentos físicos, sua voz controlada por outros. Claro, esses casos são muito raros, felizmente. Mas se nós temos a influência energética negativa de outra consciência sobre nós, nós temos que saber disto. E muitas pessoas com receio, com medo, até pela própria sociedade, as lavagens cerebrais, a pessoa procura criar uma série de mecanismos de defesa do ego para achar, não, isso é só o meu problema de autoestima. Aliás, a sociedade não contribui muito com isso, não. Inclusive, os filmes hollywoodianos colocam sempre de uma maneira muito pesada, até negativa, esse assunto. Eu vou ter que chamar um intervalo, né? Acontece sempre. Passou rápido. No próximo bloco, então, mais Ciência e Consciência, mais Wagner Alegrete para você. Até lá. Olá, de volta com o programa Ciência e Consciência. Neste segundo bloco, estamos aqui ao lado de Wagner Alegrete e o tema de hoje, auto e heteroassédio. Gostaria de introduzir esse segundo bloco com o tema da utilidade, assim, as diferenças, o porquê disso, qual a utilidade prática dessa diferença. Explora esse tema para a gente, Wagner. Nós falávamos antes do heteroassédio, que talvez fosse um pouco mais fácil para as pessoas entenderem, quer dizer, quando nós temos uma outra consciência prejudicando a nós. E claro que isso pode ser uma consciência extrafísica, como nós dizíamos, o espírito, uma alma, um fantasma, alguém que já desativou o corpo físico. Mas as pessoas esquecem que mesmo o heteroassédio vindo de outra consciência pode vir de uma outra consciência como nós, intrafísica. E às vezes isso é até mais relevante, muito mais importante na nossa vida. Muitas vezes um professor nosso pode ser um assediador, porque é excessivamente controlador. O namorado ou namorada pode ser o pai, a mãe, o filho, um colega. Um cônjuge é muito, muito comum. Casos em que o cônjuge é o pior assediador da pessoa. Não quer dizer necessariamente que seja por má intenção, mas, por exemplo, quando o cônjuge é muito controlador, quando o cônjuge é muito possessivo, quando o cônjuge deita, deposita, joga sobre o outro todas as suas frustrações, suas incompletudes. Então, isso acaba sendo um assédio. Há uma coisa interessante que eu já sempre dizia, e se vê isso por muitos lados da própria psicologia, que é assim, às vezes a pessoa tem um autoassédio muito grande, por exemplo, de um problema de autoestima, um problema de autoimagem, e eu costumo dizer que todos nós necessitamos de afeto, tanto quanto nós necessitamos de água, de comida e de oxigênio, mas às vezes as pessoas não entendem que se nós não temos uma parte desse afeto, que é autoafeto, gostar de si próprio, tratar, cuidar de si próprio. Autoestima. Autoestima. Nós não podemos esperar que a outra parte, quer dizer, o nosso cônjuge, a mãe, o pai, o amigo, que eles vão poder suprir isto. Então, quando a pessoa não tem o autoafeto, a autoestima, ela às vezes acaba assediando todo mundo que está em volta, porque ela quer ser o centro da atenção, ela quer ter a aprovação, ela quer ter o amor, ela tem que ser o centro de tudo para todos. Essa pessoa não tem a má intenção de, mas ela acaba sendo muitas vezes uma assediadora do grupo onde ela está, do seu cônjuge, da sua cônjuge, se eu posso colocar assim. Cria problema para chamar atenção, é isso? Exatamente. Não só em drenar energia mesmo, quer dizer, sob um ponto de vista bastante até quase físico, quer dizer, drena a outra pessoa, a pessoa fica cansada, mas também no ponto de vista que ela acaba influenciando a outra pessoa. Porque quando eu disse influência negativa, isso pode ser pelos dois lados. Então vamos supor que eu tivesse carência energética, mesmo como com uma consciência intrafísica. Eu poderia, querendo ou não, quase sempre
não é intencional, eu poderia acabar drenando muita energia sua. Eu estaria te afetando energeticamente. Mas às vezes, pela minha maneira de ser, por exemplo, muito controlador, eu posso estar, de certa forma, depositando, colocando tanta energia em cima de você que daqui a pouco fica difícil para você pensar com clareza, fica difícil para você tomar decisões. Sufoca. Sufoca, exatamente isso. Então, a influência pensênica negativa pode ser numa direção ou pode ser noutra. Então, sabendo disto, claro, nós vamos ver quais são as diferenças para se lidar com esses casos. Agora, para nós pensarmos assim, será que o assédio consciencial, ele acontece só com seres humanos? Quer dizer, será que nós podemos, por exemplo, assediar um gato ou um cachorro? Ah, que bacana. E aí? Existe. Por quê? Eu já vi muitas situações em que sai uma pessoa para caminhar com o seu cachorro e o cachorro está contente, alegre com a experiência, com a brincadeira, com sair para caminhar. Ambos você vê na maior, vamos dizer, maior mutualismo, como nós dizíamos. A relação energética é positiva para os dois lados. Mas há situações em que você vê a pessoa caminhando e o cachorro atrás é um drenado energeticamente falando. O cachorro está de rabo baixo, toda a manifestação dele, você vê que ele está sendo mais arrastado do que qualquer coisa. Não estou falando do cachorro que está velhinho, que portanto já se entenderia essa condição. Você vê que ali realmente existe um fluxo energético muito mais predominante numa direção do que na outra. Qualquer relação energética saudável é uma em que existe um equilíbrio. Um dia a gente doa mais energia, outro dia a gente tira mais energia, mas na média é um nutrindo o outro numa parceria evolutiva. Olha que legal. Eu até gostaria de citar aqui, eu assisto um programa, de vez em quando, assisto que o programa chama Encantador de Cães. Sim. E é bem isso que você está falando. Com César Millan, é esse? É esse mesmo. É um grande sujeito. E tem essa relação de quem está segurando a coleira. E o que é interessante no caso do César Millan é que ele fala em energia. Explicitamente, diretamente, objetivamente. Sim. Não, você tem que criar uma energia em que você estabelece bem claramente qual é a relação sua com o cachorro. Porque senão você deixa o cachorro confuso. É isso mesmo. É interessantíssimo esse programa justamente pelo aspecto energético. E eu queria também comentar duas coisas. A questão de muitas vezes o assédio vir da pessoa que está aqui no intrafísico. Aí vem a pergunta. Seria porque essa pessoa tem mais energia do que uma consciex? E vou também pedir a sua opinião sobre o outro lado, a codependência. Sim. Comenta esses dois temas. Não é isso? Não, no caso da pessoa que se vitimiza, ela puxa energia. Claro, mas será que o outro também não alimenta aquilo, não tem uma troca ali? Claro. Né? Eu estou falando no aspecto negativo mesmo. Não, sim, né? sim, porque o tema aqui é como se nós estivéssemos discutindo uma doença para saber como curá-la. É como se nós estivéssemos falando de problema do coração, mas na verdade para ver como evitar os problemas do coração. Então a pergunta não é muito amiga, não. É um rabo de foguete. Então teria esses dois aspectos. A questão do intrafísico, pela consciência intrafísica ter mais energia. Como ela tem mais energia, ela tem mais capacidade assediadora? Tem. Agora veja, ela pode ter a capacidade mais assediadora em certos casos, mas também a maior tendência às vezes de ser assediada. Porque da mesma maneira, vamos supor que uma pessoa muito bonita atrai a atenção de pessoas. Da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, muito rica atrai a atenção das pessoas. Da mesma maneira que na escuridão de uma noite uma luz atrai borboletas, mariposas e tudo. Então uma pessoa com muita energia, ela atrai a atenção. Não só intrafisicamente, as pessoas não notam, não estão sentindo e vendo energia, elas não têm a lucidez. Puxa, ali está uma pessoa com uma grande quantidade de energia. Não, mas elas se sentem atraídas pela força presencial, o sex appeal, não é isso? A presença, existem vários nomes, o carisma, são vários nomes diferentes para exatamente a mesma coisa. Tem muitos políticos com isso. Exato. Alguns tentam até simular isso, e você vê quando o cara é muito fraco de energia, mas aprendeu com técnicas, com cursos, como dar aquela maquiada. Mas tem gente que às vezes está até mais calada, mais discreta, e ainda assim tem uma força presencial muito grande. Tem gente que entra numa festa e cala, para a festa por 1, 2 segundos. É aquela presença da pessoa. Mas então vamos dizer, essa atração que existe na pessoa também existe do ponto de vista extrafísico. Como muitas consciências extrafísicas, muitas dessas pessoas que já passaram pela desativação do corpo, estão por aí, ainda carecem muito de energia, a tendência delas é de serem atraídas por aquelas pessoas que têm muita energia. Não é isso? Porque essas consciências, essas consciências extrafísicas, elas são energívoras, elas se alimentam, se nutrem de energia. Então isso explica alguns casos
do heteroassédio, de outra consciência assediando a nós porque querem a nossa energia. Mas eu costumo dizer até, Tom, que esse não é o pior tipo de assédio. Aquele em que nós fomos drenados um pouco com energia, é mais fácil nós irmos, fazermos uma técnica de absorção de energia natural, do ambiente mais positivo. Às vezes, em questão de minutos, nós, vamos dizer, recuperamos aquela energia que perdemos. Sim. O pior é quando nós somos influenciados negativamente pelas energias de outras consciências negativas que afetaram a nós. Principalmente quando aquilo encaixa com alguma coisa para a qual nós já temos alguma tendência, alguma predisposição. Sim. Então alguém já tem uma certa predisposição a uma depressãozinha, mas vem uma consciência extrafísica deprimida. E dispara o processo. E dispara o processo todo. O dano é mais permanente. Mais permanente. E custa muito mais esforço retirar essa contaminação energética do que repor a energia perdida, como no caso do outro exemplo. Porque às vezes num banho a pessoa se recupera. Exato. Então, como você falava da questão de codependência, nós falávamos aqui de biologia antes, em que muitas vezes realmente existe uma espécie, vamos dizer, uma troca negativa das influências, porque às vezes uma determinada consciência extrafísica, vamos pegar um outro caso aqui de assédio, 2 pessoas foram amantes no passado, então nesta vida agora uma está aqui intrafísica conosco e a outra é extrafísica, mas às vezes esta que agora não está com o corpo ainda é muito apaixonada, e quase sempre, claro, um amor patológico, possessivo com a outra aqui. E eles mantêm ainda algum tipo de relação, a conexão energética ainda é forte, existe um rapport, existe um acoplamento áurico muito forte. Então o que acontece? Essa consciência extrafísica, ela não pode ter a intimidade física do toque, do beijo, do contato, do calor com esta outra intrafísica aqui. Mas muitas vezes ela oferece algum tipo de energia, ela tem que dar algo que essa outra goste, que sinta, mas ao custo de trocar com outro tipo de energia. Então eu já vi muita gente, por exemplo, em certas práticas nossas, por exemplo, houve um caso muito interessante que durante um curso desse, o VIP Training que nós fazemos no campus da IAC. Aliás, tem imagens do campus, a gente já vai aqui, a gente já exibe essas imagens para todos, está aí passando. Vai ser interessante. Mas nós tivemos um caso até de um colega, de um amigo nosso, que passou conosco lá um bom tempo, e depois, bom tempo que eu falo, 11 dias, resolvendo, tratando com processo de energia, indo fazendo as sessões de laboratório, e nós começamos a observar que havia ali uma série de consciências extrafísicas que ficavam muito próximas dele. Mas para o final do curso, quando nós já tínhamos entendido bem os processos todos, mas ainda faltaram alguns dias, explicamos, olha, existe com você um processo assim de consciências extrafísicas que abordam você, que usam você desta forma e tal. Dissemos tudo, mas o problema é que ele tinha um ganho secundário, um ganho colateral com aquilo tudo. Porque ele ficava e fica assim uma pessoa muito charmosa, muito Dom Juan, muito sedutor com as meninas. É a codependência. É a codependência, quer dizer, é a questão do ganho. Então nós chegamos para ele e perguntamos, mas veja, a situação é essa que você já entendeu, já admitiu, vimos os casos, sentimos a consciência, todos os fatos. Perguntamos assim, você está afim, você gostaria, está determinado a se livrar, a desconectar estas consciências extrafísicas, todas de você? Pasme, Tom, ele disse, parou, pensou. Não, na verdade não. Não quero me desconectar disto. Então, esse é o pior tipo de situação, porque já se consolida aqui, na verdade, a interprisão. Sim, e só dele falar isso, ele também coloca nas energias dele. Claro. Essa questão. O fator positivo, que é muito pequeno nesse caso, é que pelo menos ele está lúcido disto. Mas o que agrava isso tudo é justamente a própria lucidez. Ele não tem mais a condição atenuante de ser uma vítima. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque aquela pessoa que é assediada e não sabe, está lutando para se livrar e não consegue, nós vamos lá e atuamos. Mas quando a pessoa fala, é assim, eu gosto e preferiria que continuasse. Então tá, né? O que nós vamos fazer? Então tá. Lavamos as mãos, que coisa, em boa energia. Então esses casos que vão acontecendo debaixo do nosso nariz, vão ilustrando para nós como é que essas coisas são complicadas. Então existe ali, na verdade, nesse caso desse rapaz, uma, vamos dizer, ajuda mútua, só que é anti-evolutiva, anticosmoética, mas existe um dano mútuo que se faz de um lado para o outro também. A tal inter-relação auto-heterossédio. Exatamente. Agora veja, falando um pouco sobre autoassédio, que isso daí, na verdade, é o que causa a maior parte das confusões. O que é autoassédio? É quando a consciência acaba exercendo uma influência negativa sobre ela mesma. Isso pode ser de diversas formas. Nós mencionamos aqui várias vezes um problema de autoestima.
A pessoa que não gosta de si por algum motivo. Se a pessoa não gosta de si, ela já é sua pior assediadora. Eu costumo dizer que o pior assediador que alguém pode encontrar é a si próprio. Sim. Se nós somos o primeiro sabotador de nós próprios, o primeiro que persegue a nós próprios, o primeiro carrasco de nós próprios, o que se pode fazer? Autossabotagem. Autossabotagem, exatamente. Agora, existem outras formas disso. Às vezes a pessoa, ela, por exemplo, exagera demais um determinado traço de personalidade que ela tem. Pode ser até um pequeno trafar, porque qual de nós que não tem trafar, a começar por mim mesmo? Sim, eu tenho uma lista aqui, todos nós. Podemos comparar em metros. É o tamanho das nossas listas. Faz parte. Faz parte. Mas o problema é quando a pessoa tira aquilo do contexto, ou vê de uma determinada forma, que fica completamente fora de proporção. Então, quando, por exemplo, quando a pessoa fica obcecada, porque esse é um nome muito bom para o autoassédio, uma auto-obsessão, ficar obcecado com algo, uma fixação, como você disse, um monoideísmo em cima de algo. Então, quando a pessoa ela ressalta demais, neste exemplo, que existem tantos, um determinado trafar dela, porque eu sou muito desorganizado. Eu vi muita gente falando isso. Como eu sou muito desorganizado, então assim, mas eu sou muito desorganizado. Tudo que a pessoa fala, ela está puxando a si própria para baixo. E tem outra, usa o trafar como desculpa para os demais trafares. Exatamente. Então, como se fosse um só. Tudo é por culpa desse. Exatamente. Em certos casos, a pessoa negocia com isto. Macaco, quer dizer, ser humano, para os íntimos, não é isso? Tem muito disso, das negociações. Olha, como eu sou dodóizinho, eu lembro que minha mãe falava, assim, gente de criança, ela dizia, não, olha, calma, Wagner, não tal criança porque é doentinho. Uma criança mais frágil, uma criança às vezes mais sensível, e às vezes, principalmente os meninos, são muito mais, assim, brutos nas suas brincadeiras. Então, hoje eu falo assim, será que tem consciência pessoas que ainda são os dodóizinhos, que são muito, assim, aqueles frágeizinhos? Claro que existe, mas muitas vezes a pessoa se faz passar por frágilzinho. É a chantagem emocional. É a chantagem para controlar aquele ambiente. Que Agora, terrível isso, outra forma, por exemplo, de autoassédio são traumas. A pessoa passou em vidas passadas ou nesta por situações, por exemplo, de abusos. Abuso físico de violência, abuso físico sexual, e a pessoa depois não consegue tirar da sua memória aquela impressão, aquela imagem, aqueles fatos. Então ela quer tirar, mas aquilo volta. Então a pessoa fica assediada pelas suas próprias memórias. Mas agora muita calma nessa hora. Aonde é que essa marca vai ficar? É no psicossoma da pessoa? Se a experiência aconteceu fisicamente, ela primeiro fica no cérebro físico. Isso não quer dizer que ela já não tenha sido integrada também à holomemória, a memória do paracérebro. Mas a primeira manifestação é física mesmo. Então, estudando um pouco hoje de memória, nós vemos como é que a memória é formada. A memória, por exemplo, é codificada no nosso cérebro, basicamente numa área bem no centro do cérebro, que é justamente a área da emoção. Então, amígdala, hipocampo é a parte central da nossa constituição de memória. E as memórias, elas sempre recebem como se fosse uma bandeirinha da emoção do momento. Por isso que para nós, quando nós vivemos dias tranquilos, por uma semana, tudo funciona como devia, quase sempre nós não memorizamos tudo tão bem. Quando nós temos um evento especialmente marcante, emocionalmente falando, por ele ser muito alegre, muito positivo, muito feliz, ou também muito trágico, muito negativo, muito infeliz, a tendência nossa é de memorizar isso muito melhor. Na verdade, essa é uma adaptação evolutiva. Porque, Tom, se nós formos pensar no sentido da evolução biológica ou antropológica, isso faz todo sentido. Porque isso fazia com que nós não nos esquecêssemos de uma comida que nos fez passar mal. Portanto, a gente nunca mais esquece, não vamos passar por uma intoxicação novamente. Se passamos por um determinado lugar e existia ali um urso, existia ali uma matilha de lobos que quase nos comeram, você nunca mais vai esquecer aquilo. Então, nas nossas memórias, aquelas que eram mais relevantes para a nossa sobrevivência, elas eram e ainda são colocadas num nível maior de prioridade. Não se esquece isso tão fácil. Existem neurotransmissores, uma série de coisas que faz parte nisso. A adrenalina, até um determinado ponto, ela marca certas memórias com carimbo assim, prioritário. Mas quando a pessoa tem adrenalina, está estressada o tempo todo, todas as memórias recebem o carimbo de prioritário e no fundo existe o quê? O estresse. O estresse, aí a pessoa começa a ter má memória. Porque quando todas são prioritárias, nenhuma é. Exato. Nenhuma é. Exato. Bem colocado. Então, quando nós vemos que uma pessoa, quando criança, passou por vários tipos de traumas, porque o pai ameaçava ir embora de casa e deixar a mãe e as crianças, porque a pessoa foi abusada sexualmente.
aquela memória muitas vezes não vai embora tão facilmente. Existem Calor técnicas... fundo. Calor fundo. Marcou a ferro e fogo. Esse carimbinho não foi mais com tinta, esse aqui foi como marcar o gado com ferro em brasa. Então a pessoa fica assediada com a própria memória que volta. Então aquela memória coloca a pensanidade da pessoa na pior condição. E o que é interessante, que é mais ou menos óbvio, um autoassédio muitas vezes leva a pessoa depois a criar uma condição que facilita o heteroassédio. Ela se fragiliza, ela entra em ressonância com uma outra consciência extrafísica na mesma condição ou que se aproveita tecnicamente disto e começa um heteroassédio a partir daí. Então, existe até uma generalização que se faz muitas vezes que se diz assim que os autoassédios levam a heteroassédios. Está correto em muitos casos. Mas existe às vezes um certo exagero quando se fala assim que todo heteroassédio ele tem como base um autoassédio. Entendo. Aí eu vejo assim que estatisticamente poderíamos dizer sim, é a grande maioria dos casos, mas eu não acho que se pode dizer que sejam todos. Por quê? Eu vou dizer para todos pensarem juntos e nós não precisamos aqui ficar aqui, vamos dizer, só acreditando no que eu estou dizendo. Nós vemos, Tom, que muitas vezes uma árvore pode ficar assediada. Como assim? Explica Por melhor. exemplo, às vezes uma consciência extrafísica, ela quer afetar uma pessoa física aqui. Por exemplo, é um inimigo do passado. Esta pessoa que está hoje intrafísica aqui, matou esta consciência nas suas vidas passadas muitas vezes. Entendo. Então, não estou dizendo que isso é certo, obviamente errado, mas tentando entender o fenômeno. Sei. É uma suposição. Uma suposição. Um exemplo, mas é um exemplo. Fictício, você... Fictício agora, mas é o que já vimos acontecer em vários casos. Entendo. Uma consciência extrafísica quer vingança e quer acabar com a felicidade, a vida, o casamento de uma outra pessoa aqui. Mas às vezes essa consciência extrafísica, ela não tem tanta energia, em quantidade, em potência, para fazer aquilo que ela quer acontecer. Então ela tem que se valer de energia existente, ferramentas. Então vamos supor, às vezes existe uma grande árvore com muita energia. Até animais, então, dentro da mesma linha. Justamente eu ia chegar. E animais exatamente a mesma coisa, são até mais utilizados. Mas veja só, tanto animal como árvore. Vamos supor que uma árvore esteja sendo drenada energeticamente para produzir um poltergeist, ou para o adoecimento de uma pessoa, ou para separar o casal, ou o cavalo, a vaca, o cachorro, seja qual for o animal, também está sendo usado como fonte, como repositório de energia para a ação anticosmoética negativa numa consciência. Essa árvore que está sendo drenada nesse exemplo, ou este cão, ou este cavalo, eles estão sendo assediados. Não, ficou claríssimo. Acho que isso é indiscutível. Sim. Mas eu pergunto, qual foi o autoassédio da árvore que levou a estar assediada agora? Não, aí não tem. Não tem. Qual que é o erro de cosmoética do cachorro que fez com que ele fosse assediado? Não dá para imputar ao cachorro esse tipo de coisa. Então, se nós definirmos como definimos o assédio como a influência negativa de uma consciência sobre outra, heteroassédio, ou sobre si própria, autoassédio, nós vamos ver que nem todo heteroassédio tem como causa um autoassédio. Nada como um bom exemplo para deixar tudo claro, né? Foi muito interessante. Exato. Agora, existe muitas vezes uma confusão que tem gente que acha que uma limitação evolutiva é sinônimo de assédio. Então, como a árvore ainda não é evoluída como nós, então aquilo é um autoassédio. Se nós pensamos que a evolução nunca termina, nós então extrapolaríamos dizendo então que estaríamos sempre autoassediados pela evolução toda, porque nós sempre temos uma limitação evolutiva. Por isso que eu disse, tudo tem que começar com uma definição clara. Sem a definição clara, existem guerras, apesar das duas pessoas estarem falando a mesma coisa. Perfeito, ficou claríssimo. Eu até extrapolei um pouco no horário aqui, vocês viram, e eu gostaria de justificar que puxei o assunto da memória, puxei a brasa para essa sardinha, porque aqui ao meu lado tem um especialista em memória, inclusive na sua obra Retrocognições, que a gente exibe aqui, você fala sobre memória. Exato. E fala de uma maneira muito interessante. Sugiro a obra para todos. Vou ter que chamar um intervalo. Até já. De volta com o programa Ciência e Consciência, nesse terceiro e último bloco, estou aqui com Wagner Alegretti. Tenho o prazer de receber essa figura ímpar aqui no programa Ciência e Consciência. E nós estamos falando de auto e heteroassédio, um tema difícil. A você que chegou agora no programa, sugiro, até enfaticamente, para ser franco, que você vá na internet,
Tá aqui os links para você e assista desde o primeiro bloco essa entrevista que eu particularmente reputo muito importante ter a sequência do assunto desde o primeiro bloco. Então, Wagner, a gente falou tudo isso, né, no primeiro, no segundo bloco. Sim. E agora, né, profilaxia disso tudo, como é que a gente faz, quais são as técnicas que a gente pode usar nesse contexto. Perfeito. Primeiro, acho importante discutir, entender aqui um pouco como é que nós podemos diferenciar uma coisa da outra. Quer dizer, saber as técnicas, quer dizer, qual que é o tratamento correto para a doença ali determinada. Então, muitas vezes eu vejo os alunos dizendo, Wagner, eu me senti estranho tal dia, assim, meio negativo, me senti mal, mas eu não sei se era autoassédio ou heterossédio. Só o fato da pessoa ter essa preocupação, essa dúvida, estar buscando, já ajuda muito. Porque o primeiro passo é o que está acontecendo, auto ou hétero. Porque muita gente chama tudo de autoassédio. Outros chamam tudo de heterossédio. Existe erro pelos dois lados. Então é importante dizer que muitos dos cursos nossos que abordam isso, nós dizemos assim, nem tudo na vida é devido a assédio. Porque senão, caiu uma coisinha ali, isso foi assédio. Porque eu tive uma dor de cabeça, isso é assédio. Não, dor de cabeça às vezes é intolerância alimentar. É gripe, como eu estou agora aqui me recuperando de uma, entende? Nós dois, inclusive. Exato. A dor de cabeça pode ser estresse. Então, nós temos que usar aqui uma coisa da filosofia, não sei exatamente, Tom, como é que é o nome, mas seria a lâmina de Ockham, do Occam's Razor. A navalha de Ockham. Que é sempre buscamos a explicação mais simples e imediata física. Se você tem um mal-estar, provavelmente é alguma coisa física. Então você tem que buscar as possibilidades, limpar. Se você for eliminando e, claro, for restando alguma outra coisa, você pode ter realmente alguma coisa física. Mas a maioria das vezes as pessoas não se sentem bem com problema alimentar, cansaço, falta de sono, coisas mais óbvias do mundo. Então muitas vezes o que se pensa que é um heteroassédio, na verdade é uma coisa completamente física, normal, que tem que ser tratada tal como. Mas veja, vamos supor que uma pessoa sinta que seja mais do que isso. A pessoa estava bem durante o dia todo e de repente ela se sente negativa, pensando negativo, se sentindo mal com as próprias energias. As energias bloquearam, por exemplo. Qual que é a causa disso? É importante dizer que para a pessoa saber, com um bom índice de acerto, com quase 100% de certeza, se é auto ou heterossédio, pressupõe-se que a pessoa tem que ter um desenvolvimento parapsíquico energético suficiente para tal. Não existe nenhuma espécie de aparelhinho que a gente encosta aqui na pele, aponte para a pessoa, uma pílula. Uma pílula, ou aquele tricorder, lembra do Star Trek? Sim. E vai dizer, não, isso aqui é heterossédio. Não existe isso ainda. Então, claro que tudo que eu digo aqui pressupõe um certo nível de desenvolvimento energético. E muita gente vai dizer, e se eu não tenho esse nível ainda? A única coisa que eu posso dizer é, conquiste este nível, porque eu não tenho outra forma melhor para dizer. Bem-vindo ao trabalho. Bem-vindo ao trabalho. Claro que às vezes uma outra pessoa técnica nisso pode te ajudar, obviamente, mas nem sempre é o caso. E claro que nós nunca deveríamos também permitir o desenvolvimento de uma dependência de outros. É uma condição, exceção, como nós falamos, nunca deveríamos permitir que isso se transformasse numa conduta padrão, não é? Mas vamos supor que eu me sinta mais ou menos estranho e penso assim, será que isso é uma gripe, será que isso é assédio? O que eu faço? Primeira coisa que eu posso fazer é a OLV, ou a circulação, ou mobilização fechada de energias, e tentar chegar ao EV. O esforço que isso vai requerer de mim, a dificuldade que vai requerer, já me dá pistas se eu estou no meu normal da energia, se existe alguma influência externa. Se eu já faço minha OLV ou meus EVs com certa regularidade, eu estou acostumado ao tempo que leva para isso, ao esforço que é necessário, às sensações que eu tenho. Então, quando é algo de uma energia, da influência pensênica negativa de fora, seja de um ambiente, seja uma assimilação simpática mal limpa, seja a presença mesmo na consciência, ao mover minha energia, eu vou sentir que existe algo extra, que não é meu. Existe algo intrusor. Então, o movimento da energia fica muito mais lento, muito mais pesado, muito mais difícil. E com o trabalhar, claro, ao mesmo tempo que isso é uma detecção, é um escaneamento, ao mesmo tempo é já a cura, já é a limpeza. Outra coisa que nós devemos fazer também em muitos casos desse. Quando nós exteriorizamos energia, nós também estendemos os nossos sentidos, a nossa percepção. Então, normalmente nós sentimos só o que está dentro da nossa própria pele, sentimos pouco o que está no ambiente. Mas se eu me sentir estranho, ao exteriorizar energias, é como se eu estendesse minha área de ação, minha área de influência energética. Então nós sentimos se existem consciências extrafísicas ao redor.
Então vocês vão sentir muitas vezes, e claro que a prática anterior é muito importante para isso. Estamos sempre exteriorizando energia, expandindo. E nós sentimos que os nossos pulsos, nossas ondas de energia, elas se expandem mais ou menos igualmente em todas as direções. Mas em certos casos, quando nós expandimos energia, nós sentimos que o campo ele se expande para um lado, mas no outro ele esbarra em algo. Existe uma resistência. Chega a voltar para você? Às vezes chega a voltar. Até certo ponto, guardadas as devidas proporções, é como se no escuro você estivesse tateando e você nota que aqui tem uma parede, aqui está vazio. Porque a nossa energia, ela funciona como uma extensão de nós. Não é assim que a energia saiu de nós e já não é mais nós. Ela já foi embora. Não, a energia ainda é nós. O nosso tamanho é regulável se nós pudéssemos colocar dessa forma. Interessante. Então, na prática, nós podemos fazer um método como se fosse de um radar. O que faz um radar? Emite um pulso eletromagnético, um bip, e que ao encostar ou ao se chocar com algo, pode ser refletido de volta e o radar pode medir, então, distância, tamanho, posição e tudo mais. Eu lembrei do morcego. Né? Ecolocação. É exatamente o mesmo processo da ecolocação. Então, quando nós exteriorizamos energia, nós temos o mesmo processo do radar ou do morcego, ecolocação, tanto que algumas pessoas são capazes de dizer, há uma consciência extrafísica aqui à minha direita, meio 45 graus. Ou está atrás de mim um amparador, assim 1 metro acima de mim. Então alguém pode dizer, como é que nós podemos dizer isso se não estamos vendo? É porque com as energias nós estamos tateando o espaço ao nosso redor. Então voltando um pouco para ninguém se perder aqui. Se nós nos sentimos estranhos e não sabemos se é alto ou hétero, ao trabalhar com energia, principalmente OLV, estado vibracional, esterilização de energia, você vai sentir, se o seu ambiente ao seu redor estiver limpo, sem ninguém, aquela condição energética é muito provavelmente sua. Sim, e fica muito claro agora a questão da percepção e para-percepção. Exatamente. Para mim, clareou bem esse lado. Muita gente chega à conclusão, quer dizer, faz o diagnóstico se tem auto ou heteroassédio baseado em sensações físicas. Se eu me sinto mal, então é assédio. Por isso que eu falei antes da questão da navalha de Ockham. Porque muitas vezes nos sentimos mal por coisas físicas. Eu estou irritável, então quer dizer que eu estou assediado. Não necessariamente. Uma pessoa, por exemplo, que passou uma noite toda sem dormir ou a semana toda dormindo mal, ela vai ficar irritável porque os neurônios todos ficam super excitadiços. Então os neurônios têm um mecanismo muito bem ajustado do nível de excitabilidade deles. Então, se às vezes estamos muito cansados, os neurônios todos ficam disparando antes de um certo limiar que seria o natural normal. A pessoa fica irritadiça, ela fica super reativa. A origem é física mesmo. É física. Outra coisa, a glicose baixa no sangue de alguém, dá uma hipoglicemia, a pessoa pode ficar com dor de cabeça, ela pode ficar tonta, ela pode ficar com mau humor. Então, como é que nós vamos poder dizer assim que o mau humor determina 100% que aquilo é assédio? Não é. Pode até atrair mas a origem é física nesse caso. Exatamente. É isso, né? Então, para a pessoa saber realmente se é autoassédio ou heteroassédio, claro que ela tem que entender esses mecanismos todos, tanto quanto possível, mas realmente ter para-percepção, entender de energia, ter certo nível de parapsiquismo. Não é necessário, como muita gente pensa, que nós temos que ser necessariamente clarividentes, ter a visão extrafísica para saber se é um assédio ou não. Não chega a isso. E é bom também dizer que às vezes uma pessoa que tivesse clarividência, ela não vê ninguém perto, mas ainda assim ela pode estar assediada. Porque certos assediadores à distância mantêm uma conexão energética praticamente como se fosse, como é que nós chamamos? Uma marionete, não é isso? Há praticamente um controle remoto. Então alguém pode olhar em volta com a sua clarividência, caso tenha, não tem ninguém, ela vai dizer, não estou assediada. Não necessariamente. Se até fisicamente existe o controle remoto, extrafisicamente deve existir também. E é muito importante entender as formas com que o assédio é feito, porque nem sempre o pior assediador é aquele que te ataca diretamente. Eu costumo dizer, aquele assediador bruto que vai de peito e se choca com você, que você sente os impactos energéticos, seu ouvido apita e outras sinaléticas todas aí, vamos dizer, se ativam, este é fácil, porque ele denuncia a presença dele. E natural para nós é de arregaçar as mangas e já trabalhar com energia. Mas um assediador mais inteligente, que ele progride, avança pouco a pouco, gradualmente no seu assédio, ele pode levar 1 mês até assediar alguém. Só que a pessoa não nota. Sabe aquela parábola, aquela figura de linguagem, aquela metáfora de se cozinhar um sapo? Ninguém vai fazer isso, por favor? Mas se entende que se você coloca um sapo em água fria, mas que você vai aquecendo a água muito devagar,
o sapo morre cozido sem saber. E não é só isso, muitas vezes nós colocamos um laptop no nosso colo para trabalhar, um computador portátil. Ele vai aquecendo a nossa perna muito devagar, muito devagar. A pessoa não nota, mas em certos casos a pessoa pode acabar com as pernas queimadas. É a mesma coisa. Mas se nós colocarmos o laptop de uma vez a pessoa salta. Exato. É a mesma coisa com o assédio. Então, quando aquele assédio vai progredindo paulatinamente, muito gradual, a maioria não nota, não sente. Daí a importância da lucidez, que tem que ter um jeito Exato. De fazer a profilaxia disso. E você veja, então como falávamos aqui de técnica, uma técnica profilática anti-autoassédio e anti-heteroassédio também, talvez até mais anti-heteroassédio. Se uma pessoa faz estados vibracionais, ou pelo menos a OV, regularmente, vamos supor 20 vezes por dia. 20 vezes por dia dá mais ou menos a cada meia hora, saltando alguns que às vezes nós estamos ocupados. Mas vamos supor então que a pessoa faça uma OV ou um EV a cada meia hora. E cada vez que ela faz, a energia fluiu bem, ela chegou ao EV. Então ela sabe, não estou assediada nesse momento. Ela faz de novo, ela pode chegar à conclusão, não estou assediada. Naquele momento que ela vai fazer a 15ª OV ou EV do dia, e que vê que não funcionou, a energia está dura, pesada, complicada, viscosa, ela vai saber, a meia hora eu estava bem. Agora estou completamente diferente. O que aconteceu na última meia hora? Certo. Então, o tempo, vamos dizer assim, de incubação, o tempo que aquilo progride dentro de nós, já não é mais de um dia inteiro, que a pessoa se sente estranha e ela não sabe quando aquilo começou. Pode ter sido há 2 dias. Ela tem o dado. Ela tem o dado. Então Dado de pesquisa, autopesquisa. Autopesquisa. A lucidez dela. Então ela pode saber assim, vou ver o que aconteceu na última meia hora, que ainda está muito fresco na memória. Ela vai ver, então, será que foi aquele telefonema que ela recebeu? Será que foi aquela conversa que teve ali com a secretária? Será que foi aquela hora que entrou na farmácia e saiu e tinha sentido uma coisa estranha? Mapeamento dos fatos, contatos, tudo. Exato. Então ela pode encontrar o momento inicial, o momento do acoplamento, e a pessoa vai até saber aonde foi que ela provavelmente facilitou ou errou. Então foi uma ingenuidade, ela se abriu demais, ela errou com a cosmoética. Eu dou sempre um exemplo que para mim me ensinou muito. Eu ainda morava em São Paulo, trabalhava como engenheiro, e eu normalmente tinha que atravessar uma praça caminhando para pegar o ônibus do outro lado da praça. Uma praça grande, uma praça menor, na zona norte de São Paulo. E uma vez eu passei aí, existia um grupo de mendigos se arrumando debaixo de um flamboyant, de uma árvore muito grande. Estavam colocando caixas como se fosse assim em semicírculo, um anfiteatro, e um deles estava ali na frente, bem perto do tronco da árvore. Mentalmente eu fiz uma piada de mau gosto. Ali eu falhei com a cosmoética. Porque mentalmente eu pensei, esse deve ser o Congresso Internacional dos Mendigos. Essa piada mental, que nunca saiu da minha boca, eu estava sozinho caminhando, causou um impacto energético tão forte. Minha visão turvou, eu fiquei tonto, eu quase desmaiei. Mas eu me segurei, trabalhei com energia, mas imediatamente eu pensei assim, errei com a cosmoética. Não ajudei a ninguém, me senti aqui arrogante, melhor do que os outros, tirando um sarrinho das pessoas que estão numa condição muito mais difícil. É muito fácil nós de fora criticarmos os outros, ninguém está na pele de cada um para saber o que passou, das suas agruras, dificuldades e tudo mais. Não é? Quer dizer, em vez de ajudar aquelas pessoas, ou pelo menos respeitar a condição delas, eu tirei um sarrinho. Este sarrinho, para mim, me ensinou muito na minha vida, Tom, porque eu vi como que uma coisa tão sutil, que muita gente consideraria aquilo não é algo relevante como um ataque, mas o fato é, as consciências extrafísicas juntas com esses mendigos, elas se sentiram como? Ofendidas, desrespeitadas, claro. Quem sou eu? E eu levei na cabeça e vou dizer que foi merecido. E eu até senti uma repercussão aqui interessante, positiva, diante dessa sua história, porque me dá a oportunidade de perguntar para você sobre o assédio moral, bullying, aquelas piadas que... né, as piadas que parecem ingênuas, mas não são, tem uma carga de preconceito embutidas, né? Tudo isso aí a gente deveria... Tudo que você jogar disse... fora. Exato, jogar fora, abandonar o bullying. Muitas vezes se fala do bullying físico, não é? Mas não é. Às vezes o bullying é moral, ele é financeiro. Então você pode fazer bullying de alguém baseado que você tem dinheiro, outra pessoa não tem. Você tem uma posição, o outro não tem. Entende? Você tem uma esposa bonita e outra pessoa está sozinha, que eu já vi muita gente usando isso. Olha só como eu tenho um marido rico, uma esposa bonita. Simplesmente para dizer, porque é o que a maioria das pessoas... nas devidas posições valorizam, não é?
E às vezes até se coloca, como é que eu vou dizer, fazendo um assédio moral da outra pessoa. O excesso de sarcasmo. Excesso de sarcasmo, toda. excesso de crítica. Que tem muita gente que diz, não, eu quero te ajudar aqui, então eu vou fazer um esclarecimento. Então quem usa a tarefa do esclarecimento como uma espada, não está necessariamente ajudando. Sim. Aí entra a questão do estupro evolutivo. Justamente o ponto que eu ia chegar. É bom que você antecipa muita coisa. O estupro evolutivo, ele é uma forma de assédio moral. Ele pode ser uma forma de bullying. Porque a pessoa, quando se acha muito certa e superior, ela erra demais. Então, se a pessoa não tem muita autocrítica, é muito difícil. É um problemão. É um problema muito sério, porque ela acaba fazendo intrusão energética. Então, isso me lembra muitas vezes, por exemplo, quando certos políticos, George Bush, por exemplo, ele diz qualquer coisa, a frase não é exatamente essa, mas é nesse sentido, quando ele disse, nós vamos lá para o Afeganistão porque nós vamos impor a democracia. Se é impor, já não é democrático. Paradoxo total. Paradoxo total. Mas por que estou usando esse exemplo? Porque muita gente, com boa intenção, às vezes, pensa assim, vou ajudar aquela pessoa, ela querendo ou não. Entende? Eu entendo. Então, vou esclarecê-la, ela tendo capacidade de entender ou não. Então, ninguém está vendo que está existindo aí, na verdade, um processo de heteroassédio. A arrogância, a presunção, a superioridade faz com que muitas vezes nós mesmos erremos com os outros. E quem é que não erra com isso? Mas pelo menos nós temos que ter a observação, a observação muito contínua, autocrítica, muito séria. O contexto em que a pessoa está. Contexto, o momento dela. O momento, Por exemplo, nem sempre nós podemos dizer para uma pessoa que ela está assediada. Porque nós vamos aumentar o nível de autoassédio dela, piorando o heteroassédio ainda mais. Se a pessoa é frágil, se a pessoa é impressionável, como a maioria dos seres humanos, macacos são muito impressionáveis, não é? Nós vamos ver exatamente isto. Então, quantas vezes podemos dizer para alguém que ela está assediada? Raras vezes. Porque senão nós vamos piorar o assédio, nós vamos ajudar o assediador. Então, nessa linha, fala um pouco de propaganda para a gente. Vai. Propaganda, marketing. Então, nós vamos ver, existem muitos livros, como vender, o melhor vendedor do mundo, como influenciar pessoas e assim por diante. E aí existe um grande campo. Existem cursos, treinamentos, todas as formas, justamente assim. Como usar do hacking psicológico, olha a palavra, hacking. Quando você conhece um computador, as fragilidades, sabe como funciona, é muito mais fácil você conquistar algum nível de acesso lá. Mas existe o hacking psicológico. Sabendo como é que as pessoas pensam, você manipula. Existe, por exemplo, na internet, vocês podem procurar, por exemplo, listas dos truques que vendedores de carro aplicam nas concessionárias para poder conseguir vender o carro para você. A primeira coisa que existe é o que eles chamam de priming. Priming quer dizer você preparando a pessoa. Como é que você prepara a pessoa? Agradando e elogiando ela. Puxa, que terno bonito, não é, Tom? Caramba, não, o dia que eu crescer quero ter isso aí. Sedução. Sedução. Daqui a pouco, parte do priming é começar a fazer com que a pessoa concorde com você. Então o vendedor começa a dizer, a política está muito ruim, não é? E você concorda com ele. Puxa, esse carro não é muito bom, você concorda com ele. Puxa, não é muito gostoso que uma pizza, você concorda com ele. Que tal você comprar esse carro, você concorda com ele. Então, a propaganda, o marketing, tem uma série de estratégias, hacking psicológico, e que na verdade é uma forma muito séria de assédio. Por isso que as pessoas todas devem estudar isso. As técnicas de venda, vamos dizer, os antídotos ante isto, porque você vai ver que os sedutores fazem isso, os políticos fazem isso, a criança faz isso, o gato faz isso, o cachorro faz isso. Aquele olhar. Aquele olhar de pedinte, não é isso? Ou vem e te lambe. Eu tenho um, assim. agrada para obter algo. Então, é muito importante dizer que, no caso da propaganda, como já é uma coisa acadêmica, porque existem, então, faculdades, universidades sobre isso, com isso não quer dizer que propaganda e marketing seja sempre negativo. Não é a minha mensagem. Porque propaganda e marketing é uma comunicação. Existe muita coisa que deve ser comunicada da maneira mais direta, objetiva. É uma ferramenta. Fácil. É uma ferramenta. Então, como você mesmo diz, é uma ferramenta que pode ser usada bem ou pode ser usada mal. Aí entra a ética. Entra a ética. A questão toda nisso tudo, Tom, é a questão da cosmoética, como nós falávamos. A ortopensenidade. Então, o ortopensene, que eu dizia antes, que é o pensene correto, reto, certo, limpo, é o pensene cosmoético. E muita gente diz assim, o que é ser cosmoético que eu não sei? Todo mundo sabe. Tem uma essência do que é ser cosmoético. É primeiro não errar por má intenção. Primeiro. Começa daí. Começa daí. Tem má intenção, esquece, não adianta dourar a pílula, porque não vai
acontecer. Outra coisa que eu digo sempre, eu resumo isso no meu curso de cosmoética, então eu digo, ser cosmoético é ser um agente incorrupto da evolução. Foi a melhor síntese, a mais curta, a mais cheia de conteúdo que eu pude arranjar, porque agente já mostra que essa pessoa não está só sentada na arquibancada de braços cruzados, deixa eu ver a evolução acontecer. Sim. Não é. Tá? Você tem que estar ali metido, com a mão na massa, realmente atuando. Incorrupto quer dizer a pessoa sabe dos seus princípios, mesmo que não sejam perfeitos, mas ela pelo menos é coerente com os seus princípios. Ela não aplica autocorrupções, ela está aprendendo todo o tempo. Observar valores nessa linha. E é muito interessante, todo mundo, para ser tão cosmoético quando possa para o seu nível evolutivo, ela deveria começar fazendo uma lista quais são os seus valores e a lista dos seus princípios pessoais, seu código pessoal de cosmoética. Porque se a pessoa não sabe quais são os seus princípios, como é que ela pode saber o que ela está seguindo ou não? O que ela está burlando ou não? Aliás, tem entrevista aqui, Código Pessoal de Cosmoética, que por Everaldo Bergonzini. Muito interessante. Agora, nessa frase que eu disse, de ser um agente incorrupto da evolução, é muito bom entender que evolução é o nosso norte, que todo mundo usa algum tipo de princípio, se é ético ou não, nós podemos discutir. Um princípio da pessoa pode ser assim, o prazer máximo. A vida pelo prazer, o hedonismo. Hedonismo puro. Puro. É um princípio de vida daquela pessoa que nós poderíamos discutir em um outro programa. Outras pessoas... Que, aliás, está em moda ultimamente. Exato. E tem gente que diz, tudo que te dá prazer é válido. E não é assim. Cuidado, né? Cuidado. Porque se a pessoa que tem prazer em torturar outro está correta, ou se estivesse correta numa situação como essa, vocês imaginam. Não pode ser assim. Mas se a evolução é o nosso norte, não é o prazer, não é o dinheiro, não é o poder... Nós já temos, então, assim, que pensar. Se eu quero ser um agente da evolução, eu tenho que entender um pouco de evolução. O estupro evolutivo é anti-evolutivo. Portanto, não estou sendo um agente da evolução se eu faço estupro evolutivo. A autocorrupção impede minha própria evolução e a evolução dos outros. Portanto, não estou sendo um agente. Mas no momento que nós prestamos uma assistência, uma ajuda energética aqui, nós fazemos um esclarecimento ali, nós publicamos um livro, nós vemos que nós estamos fazendo alguma coisa pró-evolução. Nós não podemos ajudar algo que nós não compreendemos absolutamente nada. Da mesma forma que nós vamos progredindo nos nossos conhecimentos de nutrição, de biologia, de medicina, e nós já sabemos melhor, hoje, muito mais do que há 50 ou 100 anos, como conviver bem com o nosso corpo, tratar bem o nosso corpo, teoricamente nós poderíamos ser mais saudáveis do que nós somos hoje. Sabemos que não precisamos assim de tanta gordura, porque já não temos o nível de atividade física que os nossos avós tinham. Sim. Meu avô lá no interior da Bahia, correndo para cima e para baixo, plantando, correndo atrás da vaca, pegando água no rio, levando morrinho acima, num carrinho, as latas d'água. Ele podia comer quanta gordura quisesse, que queimava tudo. Isso. Nós hoje, num computador ou num tablet, que nós já nem, só deslizar o dedo. Carros confortáveis, a gente não tem. Antes comia-se muito sal, porque uma pessoa entra num ambiente muito quente, transpirando muito, ela perde muito sal, ela precisa repor os eletrólitos. Hoje ninguém quase transpira mais, às vezes até bastante no trânsito, mas numa proporção. Então hoje, conhecendo isso, nós sabemos que é melhor para o corpo. Conhecendo melhor sobre energia, pensene, cosmoética, nós entendemos o que seria melhor para a nossa evolução e a evolução dos outros. Claro, sempre com um pezinho atrás, porque nós não sabemos tudo. A verdade sempre é relativa, nós não podemos impor a nossa verdade sobre os outros. Mas pelo menos no caso da nossa vida, nós temos um grau de liberdade muito maior. Então eu acho que se todos pensassem assim, quero ser um agente incorrupto da evolução, nós podemos diminuir muito os níveis de autoassédio e de heteroassédio. Porque se a pessoa é seu pior assediador, seu pior inimigo, como no caso do autoassédio, o que existe de agente para a evolução nisto? A autopunição ajuda a evolução de quem? De ninguém. Eu vou deixar aqui o programa com essas perguntas para você, nosso amigo, responder, assistir novamente. Eu vou assistir novamente essa entrevista, porque eu não só entrevistei hoje aqui o Wagner, como também aprendi muito com o Wagner. Foi muito bom te entrevistar. E eu gostaria de abrir as câmeras para você, falar, se quiser dar um fechamento no tema e também introduzir a IAC. Claro, claro. O que é isso? O que é essa sigla IAC? Onde é que você está e tudo mais? IAC é uma dessas instituições conscienciológicas, na verdade, nascidas do próprio trabalho do professor Valdo Vieira. É a instituição com maior presença internacional. IAC é International Academy of Consciousness, quer dizer Academia Internacional da Consciência. E nós estamos hoje já em muitos continentes, em muitos países. Então, aqui para fazer uma lista rápida, temos 3 unidades nos Estados Unidos, no México,
em Portugal com 2 também, na Espanha com 2, Inglaterra, nós estamos na Austrália, Alemanha, e temos uma presença mais ou menos assim também regular, sem um escritório propriamente dito, sem uma unidade, mas nós vamos regularmente à Finlândia, vamos regularmente à Holanda, tem Japão, Japão. Esteve. Não, daqui a alguns dias nós vamos estar novamente no Japão. Então nós temos uma presença internacional muito grande, sempre a favor desta meta de sermos agentes evolutivos. Na verdade, esse é o meu motto, meu princípio de vida pessoal. Quero ser um agente da evolução. E a IAC, ela tem algumas particularidades, porque apesar de ter assim essa presença muito dispersa, geográfica, em muitos lugares do mundo, nós temos um foco central muito importante, que é o nosso campus dentro ali de Portugal. Nós estamos na região do Alentejo, perto de uma cidade que chama Estremoz, entre Estremoz e Évora Monte, e ali nós temos então uma infraestrutura muito interessante que ajuda a nossa evolução dos outros também. Nós temos laboratórios conscienciais e hoje nós já temos 4 laboratórios ali bem constituídos, que é o laboratório da imobilidade física Vigium, ficar 3 horas sem a pessoa se mover, como eu disse, para domesticar o macaco, isso para resumir numa frase só. Nós temos o laboratório da cosmoconsciência, que é da expansão, do mental soma. Temos o projetarium, que é aquela esfera inteira, a pessoa que eu já fiz o Cosmoconsciência, fiz o Projetário e fiz o Fitolab. Exatamente, que agora o último, que é o laboratório da Fitoenergia, o Fitolab, que é uma casinha suspensa numa árvore, uma casa na árvore, justamente para dar às pessoas uma condição muito maior de inter-relação com a energia das árvores. Nós temos um grande auditório que agora está sendo expandido e temos cursos regulares. Então, o meu recadinho final é que se vocês quiserem conhecer melhor a IAC, visitar-nos em Portugal, posso deixar aqui o nosso website para daí se ter mais informação, que é www.iacworld, quer dizer, mundo em inglês, .org. Mas aí aparece escrito também, fica mais fácil para vocês. Temos uma série de atividades, de cursos inovadores. Nós gostamos muito de inovar, criar, quebrar paradigmas, porque não podemos nunca ficar parados na repetição das mesmas condições. Um projeto que a gente tem agora, compramos uma grande biblioteca de uma instituição que fechou nos Estados Unidos. Queremos pegar todos os livros que já expiraram no copyright, já são de domínio público, e queremos escanear todos esses livros e deixar de domínio público. Então existem livros raros, temos coleções inteiras de journals antigos, de 1800 e alguma coisa, e essa informação está arquivada sem acesso. Então, assim que nós conseguirmos construir nosso auditório grande, vamos passar para uma etapa em que vamos tornar todos os livros cujo copyright esteja já expirado do domínio público, já ao acesso das pessoas. E você aceita ajuda externa, Wagner? Quem tiver interesse em ajudá-lo nessa tarefa? Aceitamos, pedimos e precisamos de ajuda, seja ela qual for. Doação de livros, trabalho voluntário, doação em dinheiro, que muitas vezes nós precisamos tanto, que é importante, porque a IAC, como todas as outras ICs, basicamente se sustenta pelo seu próprio trabalho, publicando livros, dando os cursos, não é isso? Mas às vezes temos algumas pessoas que podem, que querem e nos ajudam, porque no nosso campus temos muitas construções ainda para fazermos. Depois que nós concluirmos essa etapa, que é a construção agora do nosso auditório, nós vamos passar para a construção da nossa holoteca. E vai ser muito caro. E eu vi, eu vi até o tipo de construção. Não é uma construção muito simples que você fez lá. Tem aqueles laboratórios, são sofisticados. São muito sofisticados e nós temos assim um nível, vamos dizer, de estudo tecnológico muito sério nos nossos laboratórios. Primeiro, nossos laboratórios são redondos, às vezes só como um iglu, mas às vezes a esfera inteira. E é muito mais difícil construir dessa forma do que a construção convencional, que é cúbica, não é isso? E outra coisa, nós temos, por exemplo, paredes muito grossas, com isolamento térmico no meio, portas que têm isolamento térmico, vidros que são duplos. Então, existe uma série de sofisticações. Até o solo, o chão onde a pessoa pisa, tem isolamento térmico, porque nós estamos numa região de disparidade de extremos térmicos muito grandes, porque às vezes no verão chega, por exemplo, a 45 graus e é extremamente seco como um deserto. Mas quando chega no inverno, é chuva sem parar, fica tudo muito úmido, e em certos dias é abaixo de 0 e chega a nevar lá. Então vocês imaginam um lugar que neva certos anos, não todos os anos, e depois chega a 45 graus. Não pode ser uma parede fininha,
nós temos que ter um nível de exigência na construção e até mesmo pelas normas portuguesas. Normas portuguesas de construção, elas são muito avançadas. Exigem, por exemplo, que as casas tenham um nível de eficiência térmica, como hoje se vê, você vai comprar uma geladeira, está lá A, B ou C, aquela escala, as casas lá já são certificadas desta forma. Então, temos recursos audiovisuais, por exemplo, dentro do nosso laboratório da Cosmoconsciência, nós temos um projetor japonês que projeta no teto, que é abobadado, uma fotografia do céu. Então a pessoa se sente como se ela estivesse projetada no espaço exterior. E claro que isso facilita muito. É muito bacana. Eu dou os resultados, aqui, né, das pessoas. É muito lá. legal. Eu quando entrei, inclusive, até o som parece diferente lá dentro. Exato. Eu tive uma repercussão nos ouvidos. Exato. É muito interessante. Não dá para descrever. Tem que vivenciar a situação. Exatamente. Mesmo. Além da energia, claro, que é isso que pouco a pouco nós queremos que os laboratórios se distinguam muito mais pelo holopensene, até mais do que pela própria construção física. Então, Wagner, eu tiquei aqui os temas todos. Se você quiser ainda dar um recado final, acho que o recado está bem dado. Não, acho que o recado está dado, é isso mesmo. O recado final que eu daria, que é isso que eu já disse, que todos podem e deveriam fazer esse esforço. Vamos ser agentes incorruptos da evolução. Cada um da sua forma, cada um no seu passo, cada um com seus talentos. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos fazer muito pela evolução geral. Então, vou terminar o programa aqui com um aperto de mão. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos assistiu, seguem os nossos agradecimentos. Até lá.